Querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez para dar início a essa série de programas onde nós vamos estar trazendo personagens, pastores, líderes para conversar com você, falando um pouco de doutrina, teologia, para que nós possamos estar bem embasados e possamos saber como defender a nossa fé. Que Deus abençoe. No programa de hoje nós estamos com um convidado muito especial, é o pastor Valdeir Contaifer. Então, sem mais delongas, que você usufrua desse momento com graça e misericórdia. Um abraço, seu irmão Sérgio. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito alegre de poder falar com vocês, porque hoje nós vamos conversar um pouco sobre Bíblia. E Bíblia é o assunto do nosso coração, né? Nós fomos salvos por Jesus Cristo porque a mensagem de Deus foi transmitida através das Escrituras. E essas Escrituras chegaram até nós. Então aquilo que foi feito no passado tem alcance a nós, reverbera até nós, exatamente pelo motivo de que as Escrituras existem, né? Na verdade, o jeito mais inteligente de se guardar dados foi uma resposta da humanidade a isso, né? O jeito mais inteligente realmente é a forma escrita, é o registro escrito, né? É como você tem certeza, publicando e multiplicando isso, de que a informação prevalece, né? E isso é um privilégio muito grande. É tão grande que Deus, ele escolheu que a palavra dele, que as escrituras sagradas estivessem nesse formato, no formato de livro, no formato escrito, né? Hoje você tem acesso aí através da tecnologia, né? E a informática, e você pode ter o seu celular, o seu tablet, mas quando você abre, o que fala é a escrita, né? Que traz a você. E isso é muito bom. E por isso que a gente tem esses sinais grafados, temos os grafismos, né? É claro que quando nós estamos conversando, estamos falando um com o outro, né? Isso tem muito valor, porque a oralidade tem valor. Mas o que faz essa transmissão verbal chegar a ser guardada? Então, é nesse momento em que as escrituras se tornaram um grande depósito, né? Hoje nós estamos falando aqui, estamos usando essa mídia, estamos usando o vídeo, né? Uma gravação em vídeo, e isso é muito lindo, mas aí quando você pega e confere nas escrituras aquilo que nós estamos falando, então você tem um certificado, né? Uma conferência de que aqueles versículos, aquelas coisas que estão escritas, né? É que falam ao nosso coração. Isso é muito bom. E é bom também a gente reconhecer as escrituras porque existem traduções, entendeu? Traduções da Bíblia. E essas traduções que existem, elas precisam ser averiguadas também. Então, se a Bíblia não tivesse sido transmitida de forma escrita, se essa não fosse uma escolha de Deus, que ela tivesse apenas a tradição oral de passar de pais para filhos, nós teríamos uma distorção, né? Mas hoje nós podemos olhar e verificar e saber se as versões estão corretas de acordo com a palavra que foi escrita. Porque o que está no original, na língua original, é muito importante. E aí nós temos traduções ótimas e temos traduções um pouco defeituosas. Mas eu quero dizer para você que não existe propriamente uma tradução totalmente ruim. Você não tem uma coisa ruim total, né? Mesmo o trabalho mais ruinzinho que você encontrar aí de um tradutor que fez nas pressas, ou alguns são preconceituosos e colocam as suas próprias crenças e as suas doutrinas e seu dogmatismo, né, institucional dentro das escrituras. Isso acontece, que a gente chama de erro intencional, quando alguém coloca suas ideias numa tradução, né? E mesmo esse trabalho ruinzinho, ele tem valor, né? Porque tudo proveio da palavra de Deus
e sempre tem algum valor ali para a gente ter. Eu vou comparar para você entender com uma ilustração, para você compreender onde nós queremos chegar nessa palavra que estamos trazendo a você. É uma ilustração apenas, né? Um químico, um farmacêutico, estava trabalhando no seu laboratório e ele precisava preparar alguns compostos e ele pegou o álcool mais puro que ele tinha lá, né? Quase 100%, né? E ele conseguiu preparar os seus produtos através desse álcool com muita pureza. Ele acabou aquele trabalho e ele precisou limpar o seu balcão de trabalho. Então ele pegou o álcool mais caseiro, esse que a gente usa a 70%, né? 70 GL, e ele jogou e conseguiu purificar a sua mesa. Com 100 quase, ele fez os seus compostos. Mas para a purificação, ele pegou e usou os 70, né? Então o grau de pureza é menor. Quando ele saiu dali, ele viu uns meninos tentando acender uma fogueira e estavam sem combustível. Aí ele tinha no bolso dele uma loção de barbear. Ele pegou a loção de barbear e jogou ali em cima dos gravetos e os meninos acenderam e aí pegou fogo, né? E ali você tem bem menos álcool, né? Digamos que ali tivesse talvez uns 30%, né? Ou 20%, ou menos ainda, né? Então o que eu quero dizer para você é que às vezes existem umas traduções que são rudimentares, mas serve pelo menos para a gente acender um fogo, né? E aquecer os nossos corações. Agora, se estamos falando de um trabalho científico, ou seja, de exegese, estamos falando de uma interpretação adequada, doutrinária, para a transmissão a grandes grupos, que esteja lidando com a mais alta doutrina da Bíblia, que é a doutrina da salvação. Então a gente precisa de muita pureza nas Escrituras e no nosso trabalho, tirando toda interferência para que a melhor tradução, a melhor versão, a melhor interpretação e a melhor pregação seja possível. E é nesse sentido que estamos falando. Eu estava aqui apontando algumas coisas, conversando aqui com o irmão Sérgio, e os livros da Bíblia, eles foram escritos e guardados de forma muito criteriosa. Quando você olha, por exemplo, no Antigo Testamento, eu separei, eu acho que 3 textos aqui, né? O primeiro é Deuteronômio 31, verso 24, 25 e 26, Deuteronômio. Quando a Bíblia diz que Moisés escreveu o livro da lei, ele escreveu o que o povo hebreu precisava guardar, e quando ele acabou de escrever, ele deu ordem para que esse livro tivesse guardado junto ao testemunho de Deus, que é a Arca da Aliança, né? Então, que os livros que ele escreveu da lei de Deus estivessem guardados junto à arca. Isso tem Deuteronômio 31. Então, observa que ele teve o cuidado de escrever o que Deus lhe entregou, as palavras de Deus, mas isso não ficou somente na escrita, ele guardou, né? E essa guarda que ele fez foi transmitida a todo o povo, e cópias foram feitas disso. Eu estava lendo Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, verso 25, quando Samuel pega justamente os escritos, né, e coloca perante o Senhor, coloca diante do Senhor, né? E era isso que fazia, a apresentação dos escritos diante de Deus, né? E que escrito é esse? É exatamente essa transmissão das escrituras. E isso ficava guardado com muito zelo. Eu encontrei também em Daniel 9, verso 2, Daniel analisando, profeta Daniel analisando o livro de Jeremias. Ele fala que viu nos livros, e principalmente no de Jeremias, que estava disponível para consulta dele e de outros que tivessem. E ele então pegou esse livro de Jeremias e analisou e percebeu, pelo que estava escrito, que os anos do cativeiro do povo já estavam acabando, porque estava designado 70 anos de correção de Deus ao seu povo
que havia se afastado da sua aliança, do seu pacto, do seu concerto. E o povo foi punido por causa disso. E Esdras, em Neemias 9:14, Esdras, ele tinha acesso aos livros de Moisés, né? E leu diante do povo, né? A gente encontra isso também em Neemias 8:8. É um dos textos muito bonitos, Neemias 8:8, quando se lê a respeito do livro de Deus, e os levitas e aqueles que estavam ali encarregados da liderança do povo, né, eles não apenas leem, mas eles fazem com que o povo possa entender o que estava escrito. É o trabalho hermenêutico, né? É o trabalho interpretativo e o ministério de ensino que Neemias 8:8 destaca. Então observa que houve muito critério com relação à escrita da Bíblia. Primeiro, o critério da escolha de que esse seria o método de transmissão, o método escrito, para não se perder aquilo que Deus estava providenciando. Segundo, as cópias. E essas cópias deveriam ser realizadas com muitíssimo critério. Hoje nós sabemos, né, pelos estudos dos povos e o estudo da escrita, eu vou até fazer uma propaganda aqui para você. É permitido, Sérgio? Eu tenho um livro chamado História da Hermenêutica. Você pode pegar e olhar pelo site amazon.com. Coloca lá, História da Hermenêutica. E o meu nome, Valdeir Contaifer. É um livro que diz desde quando a escrita foi produzida, desde quando os textos começaram a ser lidos, quando surgiu a leitura em voz alta e quando se passou a interpretar os textos. E as escolas de interpretação, passando primeiro pelos gregos e seguindo depois pelos judeus e depois pelos cristãos e muitos, né? Eu vou passando pelos espanhóis e vou trazendo até os nossos dias a história da hermenêutica, que diz, que ensina, pelo menos esse é o meu objetivo, né? Comunicar alguma coisa de pesquisa literária, de pesquisa histórica e de pesquisa hermenêutica e exegética a respeito de como a interpretação deve ser feita e da onde que vieram esses princípios, que são longos, né? Desde tempos antigos, né, até chegar a nós. Então, houve todo esse critério para que a gente conseguisse ter os livros do Antigo Testamento guardados, copiados e referendados no templo e nas sinagogas. A partir do cativeiro babilônico, isso foi levado para as sinagogas. E aí nós vamos ter cópias e mais cópias disso, né? O zelo do escriba em fazer a cópia era tão grande que quando ele acabava de escrever uma página, ele contava as letras para saber se alguma tinha se perdido. E aí ele anotava na margem, entendeu? A quantidade de letras que tinha no documento para dizer que ele teve fidelidade no que transmitiu. Então essa história que as pessoas costumam falar hoje em dia, outro dia eu escutei no ônibus alguém falando, né, que a Bíblia foi acrescentando, e quem conta um conto aumenta um ponto, e quem sabe o que tem hoje lá, né? É uma falácia, é um erro, é uma falta de entendimento muito grande sobre o processo criterioso que aconteceu para a transmissão do texto bíblico, né? Porque, na verdade, houve zelo, né? E o Espírito Santo de Deus estava encarregado disso. Deus, através do seu Espírito, se encarregou. Então, nós temos doutrinas ligadas a isso. Então, a doutrina primeira, só para a gente destacar, né? Eu sou um teólogo, eu não posso fugir muito disso, né? Então, eu preciso dar os destaques teológicos, né? Revelação é uma palavra-chave aí. Revelação é a comunicação de Deus. Como Deus se comunica? Por revelação. E aquilo que Deus revelou, a comunicação que foi feita,
foi feita às testemunhas primárias, a quem primeiro recebeu a palavra. Nós somos testemunhas secundárias, porque recebemos o testemunho deles, que foi escrito. E eles são as testemunhas primárias, a quem o Logos, a quem a palavra de Deus se manifestou primeiro. E essa revelação, ela impactou aqueles que receberam as Escrituras. E eles, então, foram inspirados por Deus. O Espírito de Deus agiu neles para que eles escrevessem. Então, nós temos essa segunda palavra. A primeira é revelação e a segunda é inspiração. Inspiração é o processo da escrita do que Deus revelou sem mescla de erro. A escrita sendo colocada, impulsionada por Deus. Nós temos uma palavra muito interessante do grego. Eu sou professor de língua grega para o Novo Testamento, para a tradução, e há uma palavra muito interessante. Essa palavra é theos-pneustos. Theo-pneustos. É uma palavra só. Esse theo é bem conhecido nosso, né, porque significa Deus. E pneustos vem do ato de em vez de fazer para dentro, fazer para fora, né? Então, você fala assim, mas theos-pneustos é o quê? Qual dos dois processos é theos-pneustos? Theos-pneustos é o sopro, né? Bem, pensa no seguinte, quando o sopro acontece, é uma expiração. Eu recebo inspiração. A palavra theopneustos significa literalmente soprado por Deus. Aí você me pergunta, mas aí, pastor, professor, como é que é esse negócio? Se a palavra significa literalmente soprado por Deus, por que a gente traduz inspirado por Deus? Então, a questão é o movimento. E é por isso que, às vezes, em tradução, em interpretação, em exegese, às vezes as pessoas erram, porque é uma ciência exigente, né, irmãos? A gente precisa entender o movimento da palavra, o movimento da ideia, o movimento do conceito, para não errarmos na coordenada da palavra e não sairmos do âmbito do conceito, né? Então, voltemos para theopneustos. Quem sopra não é quem escreve. Ele não está soprando a palavra, porque não é ele quem sopra. Quem sopra é Deus, porque Deus é quem traz a influência sobre o escritor sacro. E o escritor, então, Deus sopra, o escritor faz o quê? Ele recebe o que Deus sopra, a sua influência, a influência divina, e aí ele se torna o quê? Inspirado, entendeu? Ele ficou inspirado pela ação de Deus. É por isso que a gente traduz, em vez de traduzir soprado por Deus, como algumas pessoas fazem de forma um pouco incauta, né, até principiante, e a gente não escreve soprado por Deus, a gente escreve inspirado por Deus, porque essa é uma palavra de resultado, né? Então, a revelação é a comunicação de Deus aos homens. A inspiração é o processo de escrita da revelação pela influência do Espírito Santo de Deus, dirigindo esse processo para que não haja mescla de erro. Porque Deus não iria fazer um processo tão grande, tão tremendo, um processo tão forte e importante de comunicar a sua ideia, os seus conceitos, comunicar a sua doutrina, a sua palavra, né? a intenção do seu coração, de forma que ficasse pela sorte do erro humano, né? Ele perderia muito o senhorio dele fazendo isso. Então Deus não faz isso, ele não lança ao léu a sua palavra,
mas ele interage no processo. Por isso que inspiração da Bíblia, inspiração bíblica, é um conceito muito importante e faz parte de uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica da inspiração das Escrituras. E nós temos também uma outra palavra aqui, que é a iluminação. E iluminação é quando, eu estou dizendo tudo em termos teológicos, tá, irmão? Revelação, teológico, inspiração teológico e agora iluminação teologicamente falando, né? De acordo com o nosso entendimento daquilo que Deus se dá a conhecer. Então, a iluminação é a ação do Espírito Santo em todas as pessoas, não apenas nos homens sagrados que escreveram a Bíblia, os homens sacros, escritores sacros, mas em todos, em mim, em você, em cada um que lê as Escrituras hoje, buscando receber dela a palavra de Deus. Então você pode pegar e ler a Bíblia como quem lê um livro qualquer. Muita gente faz isso, né? Hoje eu estava lembrando de um escritor, eu estou escrevendo um livro chamado Fenomenologia da Religião. E eu estava citando um escritor, é religioso, um teólogo, né? Ele já é falecido, que disse que ele lia, né, as Escrituras como quem lê poesia e não como quem lê jornal. Ele disse, eu não busco nas Escrituras a verdade, eu busco nas Escrituras a poesia. E eu estava citando isso, que eu estou lidando com fenomenologia da religião, e eu tinha que falar sobre revelação, no aspecto fenomenológico. E eu falei, né, como é triste, né, quando a pessoa perde o referencial de Deus, né? Porque se você não receber a verdade de Deus, de quem receberá, né? Se a verdade não está em Deus, em quem estará a verdade? A verdade não pode estar no mundo da cultura, né? Porque o mundo da cultura é produzido pelos homens. E nós produzimos a nossa cultura de acordo com as nossas convenções, com os nossos interesses e de acordo com aquilo que o nosso coração deseja, né? Com os nossos desejos. Cada cultura produz de acordo com os seus desejos. E às vezes até se disputam umas com as outras, né? Qual é a maior, qual é a melhor. É uma coisa triste, uma tolice, né? Mas existe uma disputa cultural às vezes, né? Então, Deus não é fruto da cultura. Deus não foi gerado pela cultura. Deus é maior, Deus está além do tempo, porque Ele é o Criador do tempo. Ele está além dos homens, porque Ele é o Criador dos homens. Ele está acima do universo, porque Ele é o Criador do universo. Todos os processos que existem, todos os processos da existência foram engendrados por Deus. Então Deus não está nos processos da existência. Ele está além, soberano, reinando e dirigindo. Então esse é o nosso Senhor. E é por isso que nós precisamos ir ao máximo possível até as Escrituras para recebermos dela a palavra que edifica o nosso coração, né? Por isso Deus fez com que esse processo fosse o processo inerrante. Essa palavra, né, não é muito conhecida, não é muito usada, apenas em meio teológico, né, inerrante, né? Ela é uma palavra que tem a ver com aquilo que não tem mistura de erro. Então a Bíblia foi produzida para ser inerrante. Se eu leio a Bíblia e vejo os originais e vou chegar a uma discrepância, a um erro, então onde que está a divindade da inspiração das Escrituras, né? Então, a Bíblia foi produzida para todas as culturas, para todos os tempos, para todos os homens, para todas as etnias, né? Porque ela foi produzida por uma mente acima dos homens. E essa mente entrou no mundo da cultura para definir o que é certo. E é assim que nós encontramos as Escrituras. Por isso, eu olho para cá e vejo Daniel procurando nas Escrituras para entender
a respeito do cativeiro e do que iria acontecer, né? Há livros na Bíblia, irmãos, narrados na Bíblia, não livros bíblicos, né? Que a Bíblia diz que existiram, né? Por exemplo, o livro das guerras do Senhor. Esse é um livro bem interessante, está lá em Números 21:14, né? É narrado, é o livro das guerras do Senhor. É interessante ter essa narração, que esse livro existiu. Um outro livro que existiu, o livro das visões de Ido, o vidente. A Bíblia fala sobre ele, né? Porventura, os atos, né, de Salomão não estão guardados lá no livro das visões de Ido, que registrava a história de Israel, né? A história de Jeroboão, por exemplo, em 2 Crônicas 9:29, é dito de Semaías, o livro das histórias de Semaías, né? E esses livros existiram, porque sempre houve pessoas que escrevessem. Eu sou um escritor, sou um teólogo, sou um escritor, eu escrevo livros. E esses livros são baseados na Bíblia, são baseados no conhecimento que Deus me dá dele. Mas nem por isso alguém vai pegar o meu livro e vai grampear na Bíblia, né? Porque ele não é canônico. Então nós temos aqui um conceito especial, o conceito de canonicidade. A palavra cânon, retirada do grego, significa regra, metro, uma medida. Isso é o cânon. Essa palavra é bem fácil de entender, porque é uma cana, um junco, uma espécie de um bambu, né? E ele tinha os gomos dele, até os nozinhos, mais ou menos uniforme, entendeu? Esse é o cânon. Então se definia a medida com esse bambu, né? Com essa vara, com esse junco. E é por isso que essa palavra surgiu, né? Aquilo que está dentro da medida, aquilo que não excede o padrão, aquilo que não foge ao que é certo, aquilo que não ultrapassa os limites. Então a gente fala de um cânon ou cânone, é a mesma palavra, tem as duas expressões, sem o E no final ou com o E, né? Cânon ou cânone, você vai encontrar nos livros das duas formas. E esse cânone das Escrituras são os critérios, o entendimento dos critérios que foram utilizados para que os livros da Bíblia fossem considerados bíblicos. É por isso que a gente diz, existem livros que são canônicos, que foram aprovados por Deus nesse processo de inspiração do Espírito Santo de Deus e veio a ser colecionado na Bíblia. A palavra Bíblia é a palavra plural de biblos. Biblos é um livro e Bíblia uma coleção de livros. Então a Bíblia tem muitos livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, 66 livros nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Então a Bíblia é uma biblioteca, por isso é chamado a Bíblia, a biblioteca de Deus. E a gente tem, muito interessante, né? Que esses livros que eu estou dizendo para vocês, né? Livro das visões de Ido, o livro de Semaías o profeta, livro das guerras do Senhor, né? Que é dito que existiram, as pessoas falam, a teoria da conspiração, né? Falam assim, onde estão esses livros? Será que esses livros foram excluídos por causa de interesses políticos? Que os sacerdotes, os profetas, os apóstolos queriam colocar a Bíblia de um jeito e foram arrancando? Não, é claro que não. Aliás, absolutamente não, né? A gente encontra esses profetas e esses apóstolos, né, inspirados por Deus, porque a vida deles é a vida santa. Então, irmãos, nós estamos dizendo que esses profetas e esses apóstolos, eles tinham uma qualidade de vida que foi referendada por Deus, os escolhendo para escrever, com um grau de pureza, para eles poderem receber a palavra sem interposição, né? Receber a palavra sem barreira, porque eles estavam dispostos a ser instrumentos de Deus, por isso Deus falou a eles, né? Por isso que eu chamo de testemunhas primárias, né? Na verdade, essa é uma designação de Calbart, um teólogo, né?
mas nos serve muito bem para esse momento, né? Então, a pureza estava neles e eles escreveram, então. Escreveram as Escrituras de acordo com aquilo que o Espírito Santo trabalhava neles. Como isso foi escrito? Foi um processo mecânico? Alguns, às vezes, imaginam, né, o Espírito Santo tipo, baixando sobre eles, né, e eles, como se fosse uma psicografia. Né? Não é um processo que aliena a personalidade humana. Deus nunca aliena a personalidade humana do seu processo de ação na sua revelação e na sua santificação. Não, Deus não faz, porque foi Ele que criou a nossa personalidade. Ele que nos doou a personalidade, Ele que engendrou os princípios dessa personalidade, né? Colocou lá dentro, é isso que eu quero dizer com engendrar, colocou os processos em funcionamento do jeito que quis, né? Então Ele ia hoje negar o trabalho dele em nós, a nossa construção, alienando a nossa personalidade do diálogo com o Espírito Santo? Não, Deus não faz isso, né? Então, o processo de inspiração para redigir, para escrever escrituras, é um processo em parceria com a personalidade humana. Então, os escritores usavam a linguagem que eles tinham, o conceito que eles poderiam entender de acordo com o grau de luz que receberam. Eles usaram expressões da sua época, da sua cultura. Eles usavam exemplos, figuras de linguagem, metáforas, que eles tinham como facilidade de entendimento. Porque o discurso de Deus, a palavra de Deus, é uma palavra de coração para coração. Então, Deus não nega que o coração de quem está no processo esteja participando disso. Só que tem uma direção, um senhorio. É como Deus dirigindo a nossa vida, né? Deus não aliena a nossa mentalidade. Somos nós que escolhemos. Deus te dá toda a condição de escolher por Ele, mas você pode dizer não. E se você disser não, você viverá alienado de Deus. E vivendo alienado de Deus, a consequência é que quando morremos, o extrato da nossa vida é condensado e cristalizado. Então, aquilo que representou a essência do nosso ser, aquilo que mais movimentou o nosso ser, é o que estará diante de Deus para o juízo. E às vezes o que sobra de tanta coisa é muito egoísmo. Aí não tem herança no céu, né? Muita individualidade, não vai ter herança com os santos de Deus no céu, né? Muita expressão de vontade própria, então não se submeteu à vontade de Deus. Vocês compreendem? Então, nesse ponto, Deus sempre tem parceria conosco, mas a escolha é nossa. Então, os escritores puderam escrever com a sua cultura, e nós encontramos, então, não apenas um estilo na Bíblia, o estilo do Espírito Santo de escrever, não é isso. Existe o estilo de cada um dos cerca de 40 escritores que a Bíblia tem, né? E eles escrevem, cada um do seu estilo, na sua cultura, mas quando você lê toda a Bíblia, você vê que tem uma mente por trás coadunando, ou seja, levando todas as coisas à harmonia e fazendo com que a ideia seja uma só. Então, um escritor nunca contradiz o outro. E isso realmente é maravilhoso a nós, né? Então, os livros do Antigo Testamento foram feitos assim, né? E eles foram colecionados em 3 etapas, né? Em 3 etapas não, em 3 núcleos, 3 conjuntos, 3 grupos, que é a lei, os profetas e os escritos. A lei, os profetas e os escritos. Também é chamado de a lei, os profetas e os salmos, né? Então, foi assim que foi agrupado, né? Jesus Cristo mesmo usou isso em Lucas 24, 44, né?
ele está ali depois da ressurreição, falando com eles, ele diz, assim convinha se cumprir tudo o que de mim foi escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus Cristo referendou o que estava escrito antes, dizendo que a Escritura testemunha dele, né? E significa que ele participou desse testemunho. E o Novo Testamento teve um processo bem semelhante ao Antigo Testamento, né? Só que em vez de ser escrito pelos profetas, foi escrito pelos apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo, ou alguém ligado a ele, né? Entre os critérios que a gente chama de canônicos, como eu falei do cânone, né? Cânone é exatamente de acordo com a regra, né? Com esta regra, como diz o apóstolo Paulo, né? Essa medida que Deus colocou de correção, nós encontramos alguns critérios dessa regra. O primeiro critério, para um livro ser aceito na Bíblia, ele precisa ser inspirado por Deus. Ou seja, quem lê, e não uma pessoa lendo, mas o conjunto da igreja, das igrejas, do povo de Deus lendo, precisa haver uma percepção de que aquilo que está escrito é a palavra de Deus. E é engraçado que nós temos isso, um testemunho mundial, universal, de quem lê a Escritura tem essa percepção de que não está lendo um livro comum. Percebe-se a palavra de Deus agindo em nós. A gente fala, Deus está me falando, né? Deus está falando a mim. É diferente de você ler um livro bom, de um bom escritor, de escritores ótimos, né? Mas você lê, acha bonito, acha edificante e instrutivo, né? Ou divertido, mas quando você lê a palavra de Deus, a tua alma é alimentada, né? Você perde a sede, porque a água da vida está fluindo para você. Então, esse critério da inspiração tinha que constar nos livros. Provavelmente o livro do Vidente Ido não tinha isso, tinha contando lá as experiências dele, né, as interpretações que ele deu na Bíblia, como eu escrevo um livro de interpretação bíblica, ele escreveu um também, né? Mas não tinha esse selo da inspiração. Segundo, não é qualquer um que escreve, né? Meu nome é Valdeir Contaifer. Né? Quem escreveu isso? Valdeir Contaifer. Muitas pessoas me conhecem pelo meu trabalho de professor, de pastor, de missionário, né? Mas ninguém vai dizer assim, o Valdeir define a doutrina. Não, claro que não. Porque quem define a doutrina é aquelas pessoas escolhidas por Deus. Então, profetas e apóstolos, ou gente ligada aos apóstolos, discípulos direto deles. Às vezes a gente não sabe o nome de algum escritor de algum livro da Bíblia, como o livro de Hebreus, por exemplo. Existe uma discussão teológica. Quem foi que escreveu Hebreus? Nós não sabemos. Mas a comunidade primitiva da igreja do Novo Testamento sabia, senão não recebia. Eles só recebiam livros que fossem escritos por apóstolos ou por alguém diretamente ligado a eles. Por quê? Por causa da credibilidade e da credencial, né? Isso tem um nome que é usado chamado de imprimatur, né? Imprimatur. Existe um referendo de quem escreveu com autoridade para escrever em nome de Deus, em nome da igreja. Então tem que ser alguém conhecido dessa forma, né? Então a gente olha para os livros da Bíblia e a gente encontra isso no Novo Testamento, né? Paulo disse que ele escrevia mandamentos do Senhor. Ele tinha essa consciência. 1 Coríntios 14, 37. Então ele fala, vocês devem reconhecer que o que eu estou escrevendo para vocês, igreja de Corinto, é o mandamento de Deus, o mandamento do Senhor. Então ele tinha consciência que Deus estava usando ele para isso.
O apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, nós encontramos Pedro falando que os incautos, os inconstantes, distorcem as escrituras. E Pedro fala assim, e existem coisas difíceis nos escritos de Paulo. Ele está falando do apóstolo Paulo. Ele fala assim, e aí esses inconstantes, eles distorcem como tem distorcido as outras escrituras. Observa que ele está dizendo que os escritos que Paulo escreveu, as cartas de Paulo, devem ser recebidas como escrituras e não deturpadas no seu sentido. Observa que existe, então, uma percepção no apóstolo Pedro de que havia inspiração naquilo que Paulo escrevia e que Paulo era autoritativo, ele tinha autoridade de Deus para escrever. E o que ele estava escrevendo era a Escritura Sagrada. Eu não sei se vocês estão compreendendo a diferença. Eu repito, qualquer um pode escrever um bom livro. E esse livro pode ser um livro até religioso, ou um livro teológico, ou um livro de poesia. Mas escrever escritura é outra coisa. E é disso que estamos falando, né? E aí tem pessoas que arrumaram muita confusão, né, com isso. Existem teorias conspiratórias falando contra a Bíblia, contra as igrejas, e aí tem aos montes. Você pode olhar para a internet para encontrar um monte. Mas a principal delas, e o principal é um erro histórico, é um erro interpretativo, é um erro que perde o conteúdo do que a história, do que aconteceu historicamente, né? Mas as pessoas fazem isso. Elas dizem que os livros do Novo Testamento, alguns falam da Bíblia, foram escolhidos ou rejeitados no Concílio de Nicéia. Eu não sei se você já escutou isso, né? O Concílio de Nicéia é um concílio que aconteceu na época da Igreja Imperial. E eu preciso só fazer esse destaque para você. Nós temos o período do povo do Antigo Testamento, que Deus escolheu e dirigiu. Esse povo se afastou dele, mas Deus o resgatou, né? Aí depois nós temos o Novo Testamento. E aí é o período da igreja, né? E nós temos Jesus Cristo. Jesus é a pedra fundamental da igreja, e ele encarrega os seus apóstolos, né, da doutrina. E isso então acontece dentro do período do Novo Testamento. Quando passa o período do Novo Testamento, nós entramos num período de grande perseguição da igreja, os primeiros séculos, né? O Império Romano, que dominava na época, perseguiu tremendamente a igreja, né? É bem conhecido, por exemplo, a questão do imperador Nero, né? Nero, ele é acusado historicamente de colocar fogo na cidade de Roma, né? E depois que as pessoas sabiam que ele estava metido nisso, né, nesse complô, né, não sei como ele fez, mas historicamente ele recebe essa acusação. E aí, quando estava havendo um levante contra ele, para afastar de si a acusação, o que Nero disse? Ele falou que quem botou fogo em Roma foram os cristãos. É uma mentira histórica, conhecida de todos os professores de história e de todos os estudiosos do tema, né? Então, ele acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E, para referendar essa acusação, ele passa a perseguir tenazmente os cristãos. Perseguir muito mesmo, e matar, e mandar queimar, fazer tochas, entendeu? Às vezes na história as pessoas pensam dele como um piromaníaco, né?
pessoa que tem mania de fogo, mas ele realmente mandou incendiar os cristãos para iluminar as ruas de Roma, entendeu? De tanta perseguição que aconteceu nessa época. Mas aí, depois do período da perseguição, nós temos um personagem chamado Constantino, um imperador romano. O imperador Constantino, ele era um hábil político, aliás, um político desse que a gente chamaria hoje de uma raposa velha. Ele estava acostumado com a política e sabia lidar com os grupos contrários. Ele foi formidável naquilo que ele fez, entendeu? E o que Constantino trabalhou? Ele trabalhou uma aproximação do cristianismo. E ele pegou e promulgou uma lei, chamado um edito, né? O edito é uma lei promulgada dizendo o seguinte, né? Ele promulga uma tolerância, né? E essa tolerância dele, ela tem a ver com que os cristãos não seriam mais perseguidos pelo Estado. Seria aceito como uma religião possível para os romanos. Então é quando a perseguição passa, né? E o cristianismo tinha crescido muito, estava em todos os níveis da sociedade, né? E ele percebeu isso e incluiu o cristianismo na sua política de Estado, o que é uma coisa muito triste quando religião é usada pela política, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu na história por muitas e muitas vezes, né? E aí ele inclui o cristianismo e ele passa a conceder alguns favores para os cristãos, porque ele queria que o cristianismo se tornasse uma religião do Estado. Mas eu quero dizer para você, faça a sua pesquisa histórica, né, também, porque são temas importantes. Constantino não era cristão. Ele era um político hábil que usou o cristianismo. O Constantino, ele só vai realizar o batismo dele na velhice dele antes de morrer, porque ele foi aconselhado por bispos que eram amigos dele, dizendo que ele deveria lavar os pecados. Já tinha um montão acumulado durante a vida, né? E eles acreditavam que o batismo lavaria os pecados e ele poderia entrar no paraíso celeste. E só por isso que Constantino se batizou, porque ele serviu ao deus romano chamado Solis Invictus, o Sol Invencível, durante toda a vida dele, né? E é por isso que tem essa confusão das pessoas confundindo Constantino com o cristianismo e botar até o sol dentro da adoração cristã. É uma bagunça que fazem, mas não no cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico não tem nada disso, né? O sol da justiça que a Bíblia fala é Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Mas, desculpa essas quebradas históricas, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês que o Natal, que as pessoas falam, né, a festa da Saturnália, ou seja, a festa de Saturno, que era a representação também dos Solis Invictus, né? Esse Natal foi colocado no dia 25 de dezembro, na verdade era uma semana que eles deram, que era justamente a semana da festa do Sol no governo romano, no Império Romano, né? Por que os cristãos colocaram o Natal, a celebração do nascimento de Cristo, na época da Saturnália? E até hoje os críticos e os maldosos acusam o cristianismo de celebrar a Saturnália em vez de celebrar o Natal, o que é um erro histórico imenso. Eu acho que é um erro proposital, né? Porque, na verdade, Hipólito, que era um pastor em Roma de muita influência, na verdade ele era um bispo em Roma, de muitos que tinham, Hipólito teve uma ideia
porque a festa do Deus Sol era muito popular e é uma festa pagã e com muitos excessos. E então, ele propôs que ninguém sabia a data exata do nascimento de Jesus. Era muito provável que fosse na primavera, entendeu? E não no inverno, que era essa data. Mas ele falou assim, já que a gente não tem uma segurança de qual é a data, vamos arbitrar uma. Vamos celebrar na época da festa do sol para a gente cobrir a festa. Que a festa seja tão boa, tão bonita e tão expressiva que as pessoas, em vez de querer ir para o lado de lá da cidade e celebrar o carnaval deles com o Deus Sol, que eles venham para o lado de cá e queiram celebrar o nascimento de Cristo. É como nós fazemos hoje em dia, em época de carnaval, e muitos vão para retiros, né? E usam de forma mais construtiva esses dias, né? Não quer dizer que você está celebrando o carnaval se você está num retiro espiritual na época do carnaval. E foi exatamente isso que os cristãos fizeram, sugestão de Hipólito, né? E ele disse, né, vamos cobrir, e o sol da justiça vai brilhar mais forte do que o sol invicto. E, na verdade, cerca de 80 anos depois, ninguém nem falava mais em Deus Sol. A festa dele foi apagada da história. Ninguém nunca mais celebrou essa festa. E a gente diz, né, que no Natal, Jesus Cristo venceu, né, esse Deus que paganizava o império, né? E isso é importante de dizer. Mas por que tinha festa? Porque tinha Constantino. Então Constantino não era um cristão. Constantino não era um teólogo. Ele não tinha elaboração teológica, ele tinha elaboração política, governamental. Era uma pessoa com esperteza para governar. E ele usou essa expertise dele para poder trazer uma nova religião para perto de si, já que ele não tinha o controle do sacerdócio que havia em Roma, e ele queria esse controle. E foi dessa forma que ele se aproximou dos cristãos. A igreja cristã foi beneficiada com menos perseguição. Mas o que aconteceu? E eu estou falando do ano 325 depois de Cristo, observa que é bem depois da época apostólica, ele passou a pregar isso. E a região dele era no Egito, e ele enfrentou o bispo do Egito, que era chamado Alexandre, justamente na cidade de Alexandria, né? Ele enfrentou esse bispo e trazia muito problema para eles. E esse bispo condenava, dizendo que ele estava ensinando heresia, porque Jesus Cristo é Deus, né? A Bíblia o diz. E ele, então, ele conversou com um amigo dele, que era o bispo de Nicomédia. Nicomédia era justamente a região onde morava Constantino, o imperador, né? E ele tinha em Nicomédia a sua residência oficial. E ele tinha lá perto, na cidade de Nicéia, muito próximo, né, a região de Nicomédia, na Bitínia, ele tinha lá próximo o seu palácio de inverno. Era um lugar onde ele ia na época do inverno. E esse estava desabitado, né? E ele então ele entendeu aquilo que o bispo de Nicomédia falou, o nome dele era Eusébio, entendeu? E ele falou com o imperador, amigo do imperador, e disse para ele que as ideias de Ário eram boas, mas que estava dividindo a cristandade. E que se continuasse assim, em vez de ele ter um império unido, ele ia ter um império dividido. E ele estava lutando com a nova religião justamente para manter o império unido. Então o que fez Constantino? Ele então aceitou a sugestão do bispo de Nicomédia, do Eusébio, e ele então fez um convite, né, uma convocação, um convite, dizendo para que os principais líderes cristãos, que eram chamados bispos na época, viessem para um encontro para discutir as ideias da unidade cristã. E aí ele pagou o exército para que o exército trouxesse. Então essas pessoas vieram de muitos lugares do Império Romano, 300 bispos
vieram de diversos lugares do Império Romano até serem hospedados no seu palácio ali em Niceia, e quando ele faz isso, ele faz a convocação, recebe, né? E ele só deu a palavra de abertura. O interessante é que as atas do concílio existem, né? Os escritos das atas do concílio. Então a gente sabe muito do que se passou lá por causa dessas atas, né? E ele sai, ele não fica lá, porque o que ele ia dizer para cristão se ele não era cristão? O que ele ia dizer sobre teologia, interpretação das escrituras, se ele não conhecia nada disso, né? Então, os bispos reuniram, 300 bispos, e deram a palavra para o bispo de Nicomédia, e ele ia defender Ário. Então, quando ele começou a falar, né, quero repetir, o nome dele era Eusébio, né? E quando Eusébio começa a falar e a dizer sobre essa estrutura de que Jesus Cristo seria um ser criado, todo mundo se assustou. Porque não é essa a fé das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. E ele está falando ali de essência. O Tomé, ajoelhando-se diante de Jesus, de ver o ressurreto, quando Jesus fala, Tomé, põe aqui o seu dedo do meu lado, para ver onde foi ferido, nas minhas mãos, minhas chagas, para ver que sou eu mesmo, não sou outro. O Jesus é ressurreto diante dele, e Tomé cai de joelho e fala, Senhor meu e Deus meu. O testemunho das Escrituras é que Jesus Cristo é o Senhor. E isso não foi algo inventado no Concílio de Niceia, né? Ário trouxe essa ideia, mas as Escrituras já diziam, e é o testemunho da igreja. Pessoas que vieram antes desse concílio, em cerca de 100 a 200 depois de Cristo, né, chamado pais da igreja, todos eles professaram Jesus Cristo como Senhor e Deus. Então, se você pegar todos os pais da igreja, chama teologia patrística, você vai ver todos na teologia patrística afirmando a divindade de Jesus Cristo e ele como Salvador absoluto. Jesus Cristo só é Salvador porque ele é Deus. Meu irmão e minha irmã, é importante entender isso. Se Jesus não fosse Deus, ele não seria o Salvador. Porque o que salva é a entrega de uma vida eterna, da vida infinita de Jesus Cristo. Se uma outra pessoa morresse, um mártir cristão morresse, ele seria um exemplo, entendeu? O testemunho dele ia despertar as pessoas, talvez, para a conversão. Mas não é isso. Tanto que o argumento de Hebreus, capítulo 10, de 1 a 18, é justamente que o sangue dos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, e tem etnias, religiões, culturas que sacrificam também, esse sangue ele não tem capacidade de remover pecados. Tanto que é uma provisão para aquele momento. E cada gota daquele sangue apontava para o que Jesus faria no futuro. E Jesus já veio e se entregou uma vez por todas. Então é isso que Hebreus 10 fala. Jesus ofereceu-se uma única vez e nos aperfeiçoou para Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Hebreus capítulo 10, né? Então ele fala assim, então se aconteceu o perdão pela entrega de Jesus Cristo, se há perdão, para que mais sacrifício? Não existe mais necessidade, porque agora o perdão de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Efésios 1,7 diz que nós temos a redenção pelo sangue dele, pelo sangue de Cristo, a remissão dos pecados, ou seja, a redenção, a remissão, o pagamento por uma vida. E a vida, está falando aqui no sentido da vida humana, da alma humana, que é imortal, é imorredora. Imortalidade quer dizer que ela, após a morte do corpo, ela continua. E se ela fez mal, ela vai continuar, mas vai ficar afastada de Deus pelo juízo.
e se ela fez bem em Cristo, ela será aceita no céu. Então é importante, primeira carta de Pedro 1, 18 e 19, diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados. Essa palavra corrupção, corruptível, quer dizer coisas que se estragam, que acabam, que perecem, coisas materiais. Toda a matéria um dia terá fim, mas foi pela vida de Jesus, que é o Deus Criador. Então, pela vida dele, nós para sempre estaremos resgatados. Então, Pedro fala, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. Então, o que aconteceu aqui foi que não há mais necessidade de repetição. O testemunho da Bíblia inteira, de Gênesis até chegarmos em Apocalipse, a unidade das Escrituras, testemunho da divindade de Jesus, a divindade de Deus em Cristo, a divindade do Messias que viria resgatar, a divindade de Deus conosco para nos libertar dos pecados. É a mensagem para mim e a mensagem para você. Então Jesus fala, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas mesmas são as que dão testemunho de mim. O testemunho das Escrituras é o testemunho da vida de Jesus e da obra dele. Por isso, a Bíblia é preciosa. Através dessa mensagem, nós temos a salvação. E, a propósito disso, quando a mulher samaritana está falando com ele, e ela fala, eu sei que o Cristo vai vir. Era a esperança, né, do povo, estava aguardando o Cristo divino chegar. E quando ele chegar, vai nos ensinar todas essas coisas. Aí Jesus diz claramente para ela, sou eu mesmo que falo contigo. Jesus declarando que ele é o Cristo divino, diretamente. O sumo sacerdote, no julgamento de Jesus, Caifás, pergunta para Jesus Cristo, diga-nos de uma vez, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus diz para ele, tu o disseste, e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com a sua glória e com seus santos. Observa que Jesus não se omitiu de dizer quem ele era. O que Jesus Cristo faz é afirmar contextualmente, porque ele quer a participação de quem pergunta na crença, na fé, porque não é um entendimento de mente, é um entendimento de alma. A nossa alma está junto no processo do entender, e a nossa alma recebe, então, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito enviado por Jesus Cristo. Em João 15, 16, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, então vem a nós para que a gente seja nova criatura. Lá naquele concílio, então, quando o bispo Eusébio começou a dizer sobre a teoria de Ário, os bispos suspenderam a palavra dele e disseram, não é isso não. E eles viram quão perigosa era aquela doutrina. E eles então afastavam eles da palavra, Ário e o bispo Eusébio, e eles então fizeram o credo niceno, que é esse documento histórico, né, que até hoje nós conhecemos, né, creio em Deus Pai, né, creio, quando fala em Jesus Cristo, fala assim, Deus de Deus, entendeu? Então, quando essa declaração é feita, esse credo é feito, eles vão estipular essa cláusula, Deus de Deus, luz da luz, um com o Pai. Então, essas declarações vieram do Concílio de Nicéia.
criada a doutrina no Concílio de Nicéia? Não. Isso é uma distorção muito grande. Quem diz que a doutrina da divindade de Jesus foi criada no Concílio de Nicéia. E a internet está cheia disso. Mas isso é uma distorção histórica. O Concílio de Nicéia apenas trouxe à luz aquilo que as Escrituras dizem e aquilo que é o testemunho dos crentes que se converteram a ele desde então. Bem, então, quando nós falamos de Bíblia Sagrada, a Bíblia tem que afirmar isso. Então, existem traduções erradas? Tem, mas a tradução errada, que é proposital, é uma coisa mais perigosa, né? Eu estava olhando alguns textos e eu falei assim, bem, tem texto que a gente precisa olhar, né? Essa tradução aqui que eu tenho é uma comparação com a tradução do Novo Mundo, entendeu? A tradução usada por um grupo religioso. E esse grupo religioso, na tradução do Novo Mundo, ele altera conteúdos que nenhuma outra Bíblia altera. Só a tradução do Novo Mundo altera esses conteúdos. Você fala, mas como pode? Qual é o interesse? Me parece, a mim, é uma opinião, me parece que é uma alteração para conformidade com a sua doutrina. Porque no texto original não está assim. Então, por que colocou assim? Eu creio que deva ser uma alteração para a conformidade doutrinária. Isso é muito complexo. Muito complexo. Já houve na história da hermenêutica um erro assim, que era o tipo ocidental de exegese, que usava a autoridade eclesiástica para referendar o texto. Muito errado, e foi condenado. E nós também devemos condenar isso, né? As Escrituras, irmãos, não podem ser distorcidas. Então, por exemplo, 1 Coríntios 10, 4. A Bíblia diz bem assim, que a pedra é Cristo. Cristo é a pedra. Dizendo que a rocha que sustenta os séculos, a rocha da fé é Cristo. Assim Pedro está fazendo, Paulo, o apóstolo Paulo está fazendo a explicação, né, do que aconteceu na história de Israel, e ele fala que Jesus é a pedra ferida, e a água da vida vem dele. Então ele diz, Jesus é a pedra era Cristo. Mas aí a tradução diz bem assim, essa rocha significava o Cristo. É diferente, é uma redução de conteúdo. Você dizer que a rocha é e a rocha tinha uma significação de, não é isso? Entendeu? Porque quando eu falo de significação, eu estou falando de analogia. Mas aqui no caso, o texto fala de essência. Cristo essencialmente é a nossa rocha, a rocha da nossa fé. Quando a gente lê Colossenses 1:20, em Colossenses 1:20, tem nessa tradução desse grupo digamos, um acréscimo, né? Porque ele coloca outras no meio do texto e o texto não fala de outras. Porque esse texto está falando de todas as coisas foram criadas por ele, está falando por Cristo. As coisas foram criadas por ele. Mas aí eles botam, todas as outras coisas foram criadas por ele. Como assim as outras coisas? Jesus Cristo é o Criador de tudo. É o que está lá em João capítulo 1, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, as coisas são feitas por Jesus. Não algumas coisas ou outras coisas, né? Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Foi traduzido bem assim. Pois dar-se testemunho de Jesus é o que inspira o profetizar. Não.
Jesus Cristo é a causa do testemunho. Jesus Cristo é o que move o testemunho. É diferente. Eu estou citando algumas coisas assim para vocês compreenderem a necessidade de um melhor conteúdo bíblico. Aí alguém pode perguntar, você está me escutando, fala assim, então nada presta? Claro que não, tem muita coisa que é boa. Mas quando nós vemos em relação a Jesus, parece proposital uma redução de quem é Jesus pela tradução. É isso que me parece. Eu deixo ao escrutínio de vocês para analisar e verificarem. O cristianismo é uma doutrina conversional. A conversão é necessária. Não é aqui que se processa somente, é aqui e aqui. Entende? É algo da mente, mas também é algo da alma. Então, essas exclusões, elas são dificultosas, porque elas atrapalham, né? Então, eu quero finalizar essa palavra. Eu sei que eu me estendi muito, mas eu queria que você entendesse, e é para chegar ao teu coração, da essência do cristianismo. A parte de apologética que nós estamos envolvendo aqui é apenas pontuações históricas e textuais, né? Porque eu não quero que seja um discurso apologético, porque eu estou dizendo para você de forma íntima, no nosso fórum íntimo, dizendo para os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos tomar o maior cuidado e celebrarmos com maior ânimo o melhor que as Escrituras têm. A melhor tradução e a melhor forma de comunicação e ensino dessas Escrituras. Então, por isso, depois de fazer esse vídeo, você analise, se você tiver pergunta, você pode encaminhar a pergunta. O irmão Sérgio vai dizer para qual endereço enviar e eu vou depois, se Deus permitir, é claro, né, fazer a resposta dessas perguntas para que as dúvidas diretas sejam tiradas. Mas o que eu queria que o seu coração entendesse e que fosse uma mensagem de coração para coração é que Jesus Cristo, Ele é Senhor. E Ele, desde a eternidade, Ele planejou as Escrituras. E as Escrituras Sagradas foram produto da revelação de Deus e elas revelam Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que são as Escrituras que dão testemunho dele. Então, nós não podemos errar nas Escrituras, porque a força de poder e de graça das Escrituras é o testemunho de Jesus. Aquilo que diz em Apocalipse. Ele é o espírito da profecia. Ou seja, a profecia fala dele. Ela traz ele e é ele que a completa. Então, eu queria que você entendesse isso. E eu quero abençoá-lo no nome de Jesus Cristo. Pedir que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, no nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que ele vá até o teu coração e console o teu coração, conforte o teu coração e anime o teu coração para reconhecimento da graça de Deus em Cristo, pela palavra, para que você não seja incrédulo, mas seja crente. Que Jesus o abençoe. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valdeir Contarfia e tenho a alegria de falar a você. Que Deus o abençoe. Amém.